Irmãos, então nós vamos começar com a pergunta e a resposta da 56 do nosso catecismo. Eu convido o Júnior a fazer essa leitura. Pergunta de número 56. Como há de ser Cristo exaltado em vir a segunda vez para julgar o mundo? Cristo há de ser exaltado na sua vinda para julgar o mundo em que, tendo sido injustamente julgado e condenado pelos homens maus, vir a segunda vez no último dia com grande poder e na plena manifestação da sua glória e da do seu Pai, com todos os seus santos e também os anjos, com brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, para julgar o mundo em retidão. Pois bem, em primeiro lugar, esse grande evento do julgamento, que ele está falando sobre o Senhor será exaltado ao vir de novo a sua segunda vinda para julgar o mundo. Então, esse grande evento acontecerá logo após, ou imediatamente após a sua vinda. E então, refere-se ao juízo do Senhor. Ele vem para estabelecer juízo, onde ele vem, de fato, para julgar tanto os vivos como os mortos. O texto também nos diz que no fim dos tempos, embora essa frase, fim dos tempos, ou no último dia, nos últimos dias, é meio que indeterminado, não temos aqui um ano, não temos aqui um mês, nada disso, mas temos simplesmente para determinar que é o fim de todas as coisas, quando há de julgar realmente todas as nações, povos, todos os homens, e todos serão chamados à prestação de contas. Tanto os vivos como os mortos se apresentarão, tanto os bons quanto os maus, haverá ressurreição geral, a ressurreição dos justos e dos injustos, segundo a Bíblia, e todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Então, esse vai ser o grande evento que culmina a obra total da redenção, quando a igreja do Senhor não somente será elevada à presença do Senhor Deus e de Cristo como seu Rei, mas que estaremos para sempre com Ele. Então, no fim dos tempos, nos últimos dias. Alguém pode abrir lá em Mateus, capítulo 24, verso 33, 36. Mateus, capítulo 24, verso 36. A respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, tentar e determinar o dia da volta de Cristo é impossível. É impossível porque as próprias Escrituras nos diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Então, quando você vai ver uma das características de muitos movimentos de seitas, começou tentando determinar o retorno de Cristo. O Adventismo é um deles, que já haviam determinado quando Jesus voltaria e ficaram naquela expectativa. Quando Cristo não veio, recalcularam aquilo que eles haviam entendido, e depois de um ano, novamente, Cristo não aparece, frustrando muitos que eram seguidores lá do Adventismo primitivo. Depois falaram que o que aconteceu, na verdade, é que Jesus cumpriu, ele veio conforme as profecias, só que ele veio para restaurar o tabernáculo celestial. Saíram pela tangente, Então, mas o que nos diz as Escrituras quanto a esse aspecto, a respeito daquele dia,
e referindo-se ao retorno de Cristo, ninguém sabe, nem o dia nem a hora. Então, qualquer um que comece aí a dizer que o mundo vai acabar em tal ano, que Jesus vai vir em tal data, não somente duvidem, como rejeitem, né, porque essa pessoa está indo além das Escrituras Sagradas. Né? Então, esse é um ponto muito importante. Então, todas as tentativas que se fizeram para calcular um possível retorno de Cristo, sempre deu em nada, né? Mas por quê? Porque realmente é inútil tentar calcular. E segundo, qual a motivação? Tentar saber o dia. Seria mais, e de acordo com as Escrituras, ele nos conclama a estarmos vigilantes e preparados para a vinda de Cristo. Você, sabendo com antecedência quando Cristo vai voltar, você pode se preparar um período imediatamente antes da vinda de Cristo. Aí se prepara, ora bastante e tal, e vive uma vida desleixada antes. Essa incerteza, esse desconhecimento do retorno de Cristo nos conclama a contínua vigilância. Devemos estar sempre vigilantes. Então, esse é um ponto importante que a Bíblia nos conclama: vigiai e orai, está realmente vigilante. Agora, tem algumas coisas que é possível saber que a segunda vinda de Cristo se aproxima ou está perto de ocorrer. Quanto a essa questão, eu acho que sim. A Bíblia e o Senhor Jesus Cristo, no seu sermão profético, ele vai falar de vários sinais. Mas esses sinais, no geral, eles estão sempre presentes desde sempre. Por exemplo, guerras, rumores de guerras, fome, mortandade. E sempre quando houve um contexto dessas coisas, né, ou essas coisas acontecendo, sempre as pessoas pensavam que Cristo já está voltando. Vê lá ter um terremoto, porque Cristo já está voltando. E longe de ser um marcador de tempo do retorno de Cristo, antes de ser um marcador de tempo, né, da vinda de Cristo, ele é um lembrete da vinda de Cristo. Então, tão certo, e deveríamos entender dessa forma, tão certo como estas coisas acontecem, e elas não podem ser impedidas de acontecer, Cristo vai voltar. Então, ninguém vai poder impedir também o retorno de Cristo. Então, todas as vezes que nós vemos essas coisas acontecendo, guerras, rumores de guerras, é sempre trazendo à nossa memória: olha, isso aqui nos faz lembrar que Cristo vai voltar, que Cristo virá. Nós já vemos, por assim dizer, um certo manifestação do seu juízo, quando vemos um grande tsunami que mata mais de 200 mil pessoas, que foram levadas para juízo mesmo. Eles vão agora se apresentar diante do Senhor. Quando vemos guerras e muitas pessoas morrendo na guerra, quando vemos uma pandemia e pessoas morrendo em pandemia, estão sendo chamadas, de certo modo, para um juízo de Deus, né? A nossa vida aqui é única. Depois da nossa morte, segue-se o juízo. É isso que Hebreus diz. Assim está ordenado o homem morrer uma única vez, depois disso vai seguir o juízo. Então não existe reencarnação, não existe uma nova oportunidade, não existe vela, não existe missa para suavizar ou mudar a situação daqueles que já partiram. Nós só temos essa vida e devemos vivê-la com responsabilidade e temor ao Senhor. Mas, por outro lado, se é possível saber da proximidade da vinda de Cristo, eu penso que sim. Algumas coisas que eles vão ser mais
assim, característico. Por exemplo, vai falar sobre o advento de um anticristo, um advento de um governo mundial, né? Coisas vão acontecer nesse sentido. Alguém que vai fazer os sacrifícios, né, no lugar santo, mas que vai fazer abominações. Então é necessário que antes da vinda de Cristo venha também este anticristo, como na história sempre vemos, há muitos anticristos e muitos falsos profetas. Mas a Bíblia também aponta para a manifestação do anticristo, não de um dos, né, mas do anticristo, do falso profeta. E então, quando virmos estas coisas acontecendo, a proclamação ou então o encaminhamento do mundo para um governo, uma nova ordem mundial, né, debaixo de um governo anti-Deus, e ao mesmo tempo promovendo uma religião universal, devemos então estar mais cautelosos. Mas por enquanto vemos movimentos nesse sentido, mas não podemos dizer, bom, vai ser amanhã, vai ser depois. Os irmãos provavelmente já ouviram falar alguma coisa sobre a Agenda 2030, né? A agenda da ONU, onde envolve realmente a ideia de fazer um governo único, sustentável, ambiental, tem esses discursos todos. Mas a ideia é que nós vemos nos movendo cada vez mais para um governo mundial. Alguém fala lá nos Estados Unidos, todo mundo tem que usar máscara, e usa todo mundo, as pessoas do mundo todo praticamente usando máscara, que tem que se vacinar e todo mundo se vacinando. É quase que uma liderança mundial, né? Mas estamos somente tá no ensaio ainda, mas coisas talvez virão mais definidas. Sim, Laís. Pastor, tem muitas pessoas que dizem que nós estamos passando pelo momento de princípios das dores, não só pelo fato da gente ter passado por uma pandemia, ou rumores de guerra física, guerra de armas, mas também pela questão de guerra cultural mesmo, que vem se promovendo cada vez mais por parte desses movimentos coletivistas, ideológicos, que tentam impor essas ideologias inversas, né, fazendo inversão de valores cada vez mais na sociedade. E a gente vê isso não só por parte dos movimentos, mas aos governos que vão aderindo a essas ideologias. Exatamente. É porque ele é um todo, né? Ele não é só um governo político. Ele afeta a economia, afeta a cultura. Então, nós vemos que essas coisas, elas estão tudo muito entrelaçadas. Não dá para dizer quando vai ser, mas que vai preparando uma moeda única, um controle monetário mundial. A sua vida econômica hoje, ela é toda passível de ser investigada. Praticamente você não tem mais como fugir dos olhos do Estado. Há países como a China, que isto também é muito forte. Mas também, mesmo na China, lá com toda a perseguição, e apesar de irmãos estar sendo presos e torturados e mortos, existe uma igreja crescente na China, mostrando a verdade também daquilo que Jesus diz, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Então, ainda que venha tempos de perseguição, mesmo para nós, e talvez essas guinadas, a gente pensa que vai numa construção progressiva, levando tempo. Isso é verdade. Pode ser assim, na maioria das vezes são assim, mas às vezes tem coisas que, de um ano para outro, as coisas estão completamente diferentes. Então, envolve tudo isso, a cultura, né? Um sistema de ensino ímpio,
a retirada de Deus e a ideia de Deus de qualquer ensino. Então, estamos bem. Isso, antes de causar para nós o terror e o desespero, deve causar em nós aquela certeza de que Cristo se aproxima cada vez mais de voltar à sua segunda vinda e de onde enfim, de estabelecer o seu reinado eterno. E a pergunta como nós, como crentes, devemos nos preparar para a segunda vinda de Cristo? E aí eu convido alguém para abrir em Mateus capítulo 24, verso 44. Mateus 24, 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Novamente mostra esse momento, a hora que você está meio que despercebido, e ele nos chama a estarmos atentos. Por exemplo, essas coisas que estão acontecendo, às vezes a gente fica lutando ou investindo tempo em coisas erradas. Como salvar meu dinheiro, como não ser perseguido, como devemos estar nos preparando para o encontro com Cristo. E Mateus capítulo 25, verso 13. Mateus 25, 13. Isso. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Novamente, a ideia de um sentinela é que ele não sabe a hora que o inimigo pode aparecer e ele tem que estar constantemente de vigilância. Para quem serviu o exército ou fica talvez nos quartéis e ele está de sentinela, ele não pode dormir. Seria uma falta muito grave dentro do militarismo. Ele está escalado para ser sentinela, para estar vigiando, e ele simplesmente dorme ou se ausenta do seu posto. Porque ele está colocando em risco todos os soldados, todos os militares. Pois bem, o que ele nos diz é o seguinte: vigiar, está constantemente vigiando, e dá a razão para isso, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Então, pode ser hoje? Pode ser amanhã? Pode ser daqui a um ano? Pode ser em 2030, ou depois que essa agenda estiver sendo implementada aí da ONU? Pode ser também, mas não sabemos. Mas sabemos que cada vez mais eu percebo o cumprimento dessas outras questões, como são bem próprios da época do retorno de Cristo, que é o advento também do anticristo, o retorno de Cristo, que é antecedido por essa manifestação do maligno. Pois bem, então qual deve ser nossa atitude para com a segunda vinda de Cristo e o dia do juízo? E eu convido a ler Tito 2,13. Tito capítulo 2, verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, está olhando para esse momento como a concretização da nossa redenção. Ainda já fomos libertos, a salvação em 3 tempos, fomos libertos, estamos sendo libertos e seremos libertos. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Então, tanto o passado, o presente contínuo e também o futuro e o futuro eterno. Então, a nossa total e permanente libertação do pecado, então Tito vai dizer aqui, aguardando essa bendita esperança, é o que nós esperamos. Esperamos a ressurreição do corpo, esperamos a vinda de Cristo,
a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos dessa maneira que devemos esperar, aguardar a segunda vinda de Cristo. Mas também peço para ler em 1 Pedro 1,13. Pedro 1,13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Cingindo o vosso entendimento, né? Percebam a relação com a compreensão. Lembrando que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que eles não percebam, não vejam, e a glória de Cristo não seja revelada a eles. Então, o Deus desse século, ele atua no entendimento. Não é na vontade, não é nas emoções, mas é na compreensão. É por isso que essa é a razão pela qual a igreja é coluna e baluarte da verdade. E todos aqueles que buscam na igreja uma coluna e baluarte das emoções, vão se dar muito mal. Porque é fácil você manipular emoções. É fácil você fazer com que o povo de Deus sinta aquela alegria e pule e tal. Até no show do Silvio Santos você sente isso. Manipular emoções não é algo relativamente difícil. É claro que há pessoas mais hábeis e pessoas menos hábeis para manipular emoções. Mas percebam, pessoas vão hoje na igreja, ou escolhem uma igreja, respondendo a seguinte questão: eu gostei dessa igreja? Aí ele diz, gostei, então pronto. Ali o pessoal é legal, o pessoal é bacana. Quando na verdade, em se tratando de igreja, ele deveria perguntar, ela transmite a verdade? Ela fala a verdade? Porque se não prega a verdade, se não é coluna e baluarte da verdade, ela não será melhor do que talvez muitas seitas, que não têm compromisso nenhum com a verdade. Mas percebam, por isso Pedro vai dizer, cingir o entendimento, né? Ele tem que estar preso, né? O entendimento. Sede sóbrios. A sobriedade aqui não é com relação à ausência do álcool, mas é uma vida sóbria, né? E dessa maneira você deve esperar inteiramente, tanto na graça que você está sendo trazido na revelação de Jesus Cristo. Então, percebam essa relação aqui. De que maneira devemos, então, esperar o retorno de Cristo e o seu juízo? Compreendendo cada vez mais. Quanto mais entendemos a verdade, menos seremos pegos de surpresa, né? Ou eu não sei o que está acontecendo. Nós saberemos muito bem o que está acontecendo. E também convido a abrir em Lucas 21, verso 28, se puder ler. Lucas 21, verso 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. O contexto lá vai falar da grande tribulação, princípio das dores, grande tribulação, e depois ele vai dizer, olha, quando essas coisas estiverem sucedendo, de que maneira nós devemos esperar? Às vezes esperamos, haveria perseguições. Seria dada autoridade para a besta fazer guerra contra os santos e os vencer. É concedido, é uma concessão dada por Deus. Agora, não questionamos a sabedoria de Deus, nem a maneira de Deus agir, nem os seus métodos. Nós simplesmente cremos, aceitamos e assim esperamos. Então, antes da vinda de Cristo, haverá momentos de grande tribulação. Mas devemos, ao ver essas coisas acontecendo,
é lembrar da proximidade do retorno de Cristo. Então, exultai e erguer a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, novamente, esses acontecimentos, inclusive de perseguição contra a igreja. E um texto que fala em Apocalipse 22:20 diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Certamente Ele vem sem demora. Agora, de que maneira acontecerá essa segunda vinda de Cristo? Primeiro, a segunda vinda de Cristo, ela vai será uma vinda em pessoa. Tá? Atos, capítulo 1, verso 11. Atos capítulo 1, verso 11. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o vistes subir. Então, a segunda vinda de Cristo será uma vinda pessoal. Este Jesus, ou em outra versão, este mesmo Jesus, não é um outro não, é este mesmo, ele voltará. E do modo como subiu, agora ele vai fazer o caminho inverso. Ele vai descer, ele vai estar de retorno. E assim como essa ida de Cristo ao céu é uma ida única, o seu retorno também, ele vai ser uma vez por todas, em um determinado momento, e não assim escalonado, ou ele vem até os céus e faz determinada coisa, vem até certo, ou virá várias vezes. Geralmente os dispensacionalistas vão falar sobre vários retornos de Cristo, e que você procura na Bíblia e você não encontra. Na verdade, é feita uma ginástica intelectual e teológica para tentar determinar isso. E mesmo os dispensacionalistas não concordam uns com os outros, porque uns dizem que vai ter 2 vindas, 3 vindas, 4 vindas, até 5 vindas de Cristo, com objetivos diferentes. Mas a Bíblia nos fala de um único retorno de Cristo. Então, este mesmo Jesus. Tá? Em segundo lugar, a segunda vinda de Cristo será um evento visível. Tá? Então, como nós vemos também no verso 11, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Eles estavam vendo o Senhor Jesus Cristo subindo. Agora também ele vai dizer que todo olho verá o retorno do Senhor Jesus Cristo. Né? Apocalipse 1:7 diz o seguinte: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Então ele é um retorno visível, é pessoal e é visível. Mas em terceiro lugar, esse retorno de Cristo será um evento miraculoso, assim, sobrenatural, e que arrebatará a ordem da natureza pelo poder onipotente de Deus. E nós vemos ali alguns textos, 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4:16. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Percebo que algumas coisas que são de ordem sobrenatural estarão acontecendo. Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão. Então, há eventos que vão acontecer
na segunda vinda de Cristo, que são coisas sobrenaturais, fogem do natural, tá? E Mateus também nos diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Talvez pela sua velocidade, mas também no sentido de que é algo amplo. Muitas pessoas veem, e de pontos diferentes, um relâmpago, né? Quando surge lá nos dias de chuva, Cristo será manifesto a tantas pessoas. Eu não faço nem ideia como será essa questão, mas a Bíblia diz que todo olho verá. Então, algo que eu não consigo imaginar dentro do nossa perspectiva aqui da Terra, tá? Mas é algo extraordinário. E também, a segunda vinda de Cristo será também, como vimos em Mateus 24, será repentina, num momento determinado e específico, o qual é referido como aquele dia e hora. E aí nós podemos ler em 1 Coríntios 15, verso 52. 1 aos Coríntios 15, verso 52. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa mudança, essa transformação, transformados, ele está se referindo àqueles que estiverem vivos. Os mortos ressuscitarão, portanto, aqueles que fazem parte da igreja triunfante, né, que já estão lá na presença do Senhor, cujos corpos ainda estão na terra, foram sepultados, eles ressuscitarão primeiro. Nós seremos transformados, nós os vivos, é claro. O apóstolo Paulo, embora estivesse usando a primeira pessoa do plural, ele já não pode mais, ele já é daqueles que ressuscitarão também, né? E pelo andar da carruagem, nós também seremos desse grupo que ressuscitarão. Mas no período da vinda de Cristo haverá muitos salvos, santos, e eles serão transformados, né? Eles e se encontrarão com Cristo nas alturas. Então, num momento, num abrir e fechar de olhos. Então, a segunda vinda de Cristo é pessoal, Ele mesmo, visível, todo olho verá, é um evento miraculoso, sobrenatural, há elementos de sobrenatural, e também a questão de ser repentina. E assim será a vinda de Cristo. Universal também, porque todo olho verá, né? Então, verá visivelmente, mas também é universal, porque todo olho verá. E vemos também de que modo, suscita a pergunta, de que modo Jesus julgará o mundo na sua segunda vinda. E a resposta no final, ali da pergunta e resposta, para julgar o mundo com justiça. Qual é o padrão de Deus em julgar o mundo? Ele julgará sempre segundo a verdade. Cristo julgará segundo a verdade. E ele sempre julga assim. Ele não tem pecador de estimação. Quando Davi pecou, Deus julgou ele segundo a verdade. Nós sabemos muito bem que Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas percebo que ele foi julgado por Deus. Então, os réprobos, eles não serão penalizados, né, porque são réprobos simplesmente, mas porque quebraram a lei de Deus, e eles serão julgados conforme a quebra da lei. Então, todos os pecados. E lembrando que a gente tem muito pensamento do momento. Hoje eu pequei, ou alguma coisa assim. Mas Deus há de julgar por todas as nossas palavras frívolas,
por todas as nossas ações iníquas, por todos as nossas quebras da lei. Então faz a somatória aí, e aí para perceber a intensidade do sacrifício de Cristo por nós, o preço que Ele pagou. Nós geralmente vamos enterrando, né, os nossos pecados, vamos esquecendo, achando que o tempo apaga. Primeiro, o tempo não apaga e não redime ninguém. Mas Deus julgará, Cristo julgará o mundo na sua segunda vinda em justiça. E isso é, de acordo com a lei de Deus. E Ele vai dispensar, ou seja, ninguém poderá dizer que está sendo condenado injustamente. Existe a lei da consciência que Deus implantou no coração de todas as pessoas, e todo mundo sabe que a sua consciência às vezes o acusa e o defende também, porque foi plantada uma lei moral na nossa mente, no nosso coração. Todo filho, em tese, sabe que desobedecer pai e mãe está errado, não só porque apanha. Todo mundo sabe que roubar é errado, ou para alguns dizem, é feio, né? Mas é pecado, é quebra da lei. Mas todo mundo sabe, mesmo que nunca tenha pisado na igreja, sabe que o namorado ímpio, ele faz o seu erro, né? Os namorados ali, a fornicação, ele vai fazer um ambiente que ninguém possa ver. Porque se fosse legítimo, a consciência não lhe acusaria e não precisaria fazer nada escondido. Mas faz escondido porque sabe que está errado. Mas é claro que também a consciência, ela não é um fiel da balança fiel, porque nossa consciência pode ser endurecida pelo pecado. E aí a pessoa já nem sente mais. Mas o outro elemento é a lei de Deus. E de acordo com a lei de Deus, a lei estabelecida, Deus julgará as pessoas. Então, Deus julga segundo a verdade. E Apocalipse, alguém pode ler capítulo 20? Sim, Renata? Pastor, eu queria só tirar uma dúvida em relação ao tribunal de Deus. Ele vai julgar apenas os condenados, ou os salvos e os condenados? Como é que vai ser? Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, tá? No entanto, isso não quer dizer, perceba bem, que nossa vida pregressa não seja manifesto. E isto, antes de trazer para nós vergonha, vai trazer a glória para Cristo. Porque nós hoje não temos a noção de quanto Cristo nos perdoou. Nem você, nem eu, nem ninguém. Nossa visão é muito curta. Nós sabemos que Cristo nos perdoou. Nós sabemos que Ele pagou uma dívida alta. Não fomos comprados nem por ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue de Cristo. Mas você não tem noção de tudo quanto você fez, ou que eu fiz e que nós fizemos. Mas quando nós pudemos nos enxergar plenamente na nossa condição de pecador, assim eu entendo que os cristãos, de certo modo, serão expostos, mas que vai produzir, no final das contas, a glória de Cristo. E é tudo que nós queremos, que Cristo seja glorificado na nossa salvação e até na nossa exposição. Mas quanto ao ímpio, então não há condenação para os que estão em Cristo, embora eu entenda que haverá uma exposição dos nossos pecados, para que seja claro o preço que foi pago. Para os ímpios, como o preço não foi pago, serão expostos em toda a sua vileza também, de maneira que eles, por toda a eternidade, lamentarão, como que dizendo,
por que eu fiz assim? Por que eu não mudei? Por que eu não dei ouvidos? E dentre esses estarão muitos dos cristãos que eram professos da fé, mas que não viviam vidas santas. Então, serão rejeitados. Aqueles que diziam Senhor, Senhor, mas não... Jesus nunca os conheceu. Não sei se ajudou alguma coisa, Renata? Ajudou, pastor. Fazia tempo que eu bati a cabeça com esse assunto. Tá bom. A gente pode ver com mais detalhes depois também, tá? Apocalipse, capítulo 20, verso 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ok. Então ele está falando aí do tribunal de Cristo, né, o juízo que há de vir, o juízo de Deus, estabelecido por Deus. E então ele vai dizer com muita clareza, todos, né, quando ele se assentar, né, e vi também os mortos, os grandes, os pequenos, e aqui talvez não seja uma questão de estratificação social, mas que seja uma questão mesmo de idade mesmo, e os grandes e pequenos foram postos em pé diante do trono, todos, e percebam que é um julgamento individualizado, foram julgados um por um, não é uma ideia, cada um tem a sua culpa, cada um tem o seu pecado, e cada um será julgado segundo a sua culpa e o seu pecado. E então, percebamos aí que depois são julgados segundo as suas obras e que serão lançados dentro do lago de fogo, que é também chamada a segunda morte. Tá? Então, todos que estiverem vivos serão julgados. E agora, Renata, até vou pedir para você, abra lá em 2 Coríntios 5:10. Tá. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Ok, só queria chamar a atenção que Paulo está escrevendo para a igreja. Paulo não está escrevendo para o mundo. Ele está escrevendo aqui para a igreja. E deixa muito claro o uso da primeira pessoa do plural. Importa que todos nós, ele está se incluindo, inclusive, aqui. Compareceremos perante o tribunal, compareçamos perante o tribunal de Cristo. E cada um será julgado. E perceba, do ponto positivo e do ponto negativo, né, para o bem e para o mal. Só que o julgamento dos santos, dos salvos, como já foi pago a dívida que nós tínhamos, esse julgamento, e nós seremos julgados, não tem a finalidade de condenação, não é condenatório. Já pegando essa deixa aqui, Romanos 14:10 diz: pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Perceba, por um lado nós compareceremos, por um lado nós seremos julgados,
por outro lado, não seremos condenados. Como disse, longe, puxa, mas vai ser exposto todo o meu pecado, eu vou ficar com vergonha. A gente vai, assim, realmente, podemos até ficar meio assim, eu não sei como que vai ser no céu, se nós sentiremos isso. Eu sei que vai brotar do nosso coração uma profunda gratidão como é que Ele conseguiu nos amar. Como é que Ele conseguiu morrer por nós? A nossa dívida era impagável e Ele morreu a nossa morte. Ele deu a sua vida. Você terá motivo para toda a eternidade para adorar esse bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a eternidade. Então, é isso que eu entendo aqui. E os pagãos que viveram e morreram sem a luz das Escrituras. Esse é um ponto importante. O que vai acontecer com aqueles que nunca ouviram do Evangelho? E aí eu convido para ler Romanos capítulo 2, verso 12 ao verso 16. Romanos capítulo 2, verso 12 ao 16. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Ok, obrigado. Então, os que pecaram sem lei, percebam, não diz sem lei serão justificados, mas sem lei eles vão perecer. E vai dizer o porquê que eles vão perecer. Lembrando que perecer aqui é morrer mesmo. É condenado, condenação. E por quê? Porque quando os gentios que não têm essa lei, a lei moral estabelecida por Deus, procedem por natureza de conformidade com a lei. Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram uma norma gravada no coração. O que acontece é que Deus implantou uma lei moral na consciência das pessoas. É isso que faz com que o maior dos ímpios diga: olha, essa fornicação visível, pública, é imoral, é errado. No entanto, por causa do pecado, nós vemos aí cada vez mais as pessoas pecando sem pudor nenhum, sem vergonha nenhuma. Mas há uma lei, e naquele dia será despertada essa lei, né? Será despertado, ele vai dizer: eu estava errado, de fato eu fazia isso. Então ele vai servir como a lei da consciência, a lei moral plantada no coração, vai servir como a base do julgamento dos homens. E eles não serão desculpados, eles serão indesculpáveis. Tá? Bom, eu acho que eu só vou concluir aqui que o nosso catecismo maior nada fala sobre o milênio, tá? Nem os padrões de Westminster mencionam um milênio, o reinado de 1000 anos de Cristo. Entendemos, e a grande maioria dos reformados entende que nós somos amilenistas,
não é uma palavra feliz no sentido porque nós não milênio. Nós entendemos que nós vivemos já nesse período que nós podemos encaixar como esse período milenar até o retorno de Cristo. Esse é o período da igreja. Mas esse já seria um outro estudo, mas só para deixar ciente aos irmãos com relação à posição dos padrões do catecismo, confissão de fé do Westminster. Não entendemos, ou nada se fala sobre o milênio, o reinado de 1000 anos de Cristo, mas nós inferimos na teologia reformada que nós já estamos nesse período, tá? Então, é uma questão de discussão, uma questão que podemos conversar, mas essa é a posição majoritária dos reformadores, ou dos reformados, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação?